Você recebeu o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é o relator da PEC que pretende autorizar o Congresso Nacional a derrubar decisões do Supremo, uma das PECs que estão sendo colocadas ali para andar na CCJ, pelo menos até agora. Tudo bem, deputado? Está me ouvindo antes da gente começar a entrevista? Está tudo certo? Estou ouvindo perfeitamente. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Obrigada a você. Deputado, o senhor deve ter ouvido nossa Luciana Amaral dizendo que conversou com o deputado Felipe Barros e que ele pretende, antes de mais nada, conversar com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E a pergunta é se o senhor vai no mesmo caminho. Pretende consultar a cúpula do Supremo Tribunal Federal para dar início ao seu relatório, ao entendimento sobre essa proposta e quando, se o senhor já tem uma previsão de quando apresentá-lo? Olha, eu tenho consultado advogados e constitucionalistas fora do sistema político brasileiro. Então, estou bem escorado aí com relação ao pronunciamento deles, as opiniões que eles têm. Então, acredito que podemos até sondar no último momento, antes de apresentar o nosso parecer, o presidente do STF. No entanto, não está no radar nesse momento. Talvez, quem sabe, depois dessa ligação e se houver uma cobrança, a gente faça essa conversa. Mas, inicialmente, nós não estamos sondando ninguém do STF nesse momento. Pelo que eu entendi, vocês vão primeiro se debruçar sobre a constitucionalidade da proposta, certo? E depois vão entrar no mérito, deputado? Exatamente. Nesse momento, é somente para definir se discutir essa proposta é admissível dentro do contexto legislativo. Lembrando que temos um crivo ali na CCJ, que é o primeiro crivo, é definir se existe constitucionalidade. Se não existir constitucionalidade, não há por que ir adiante no tema. Sendo um tema constitucional e premente, há uma demanda de diversos parlamentares, uma demanda da opinião pública, para que se faça um debate sobre um devido tema, e esse tema é constitucional, está dentro das balizas definidas pela Constituição, então vamos pedir a admissibilidade. Então essa é a análise que estamos fazendo nesse momento, estaremos apresentando o relatório na semana que vem. A Luísa Martins, nossa analista de judiciário, também tem uma pergunta. Deputado, muito obrigada pela entrevista, primeiramente. Eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Dar andamento a essas PECs que limitam aí os poderes do Supremo foi uma reação do Congresso Nacional em relação à decisão do STF sobre as emendas parlamentares? Olha, imagino que o gatilho tenha sido, sim, essa mexida na questão das emendas, o que é uma grande infelicidade, porque o STF, especificamente o STF, não o Poder Judiciário como um todo, mas especificamente o STF, tem angariado muito poder ao longo dos últimos 30 anos. E o que estamos vendo hoje é um poder de interferência ilimitado, não só no Legislativo, mas também no Executivo e também no próprio Judiciário. E temos também violações patentes de juízes do próprio regimento judiciário. Ou seja, estão ultrapassando a Constituição, a lei e o próprio regimento do judiciário. Isso não deve ser tolerável em qualquer sociedade que queira construir um Estado de Direito. Então, neste contexto, é fundamental que nós façamos uma reforma do judiciário, pequena, esporádica ou ampla. Qualquer reforma é bem-vinda. Temos que só ver se são constitucionais as propostas na mesa. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui é que o gatilho, infelizmente, foi quando o STF, especificamente o ministro Dino, interferiu nas questões das emendas, que, pela transparência, todos somos a favor. Temos que ter mais transparência com relação às emendas PIX, aquelas emendas que não são direcionadas especificamente. Então, estamos de acordo, temos que ter transparência aí. No entanto, eu não estou de acordo, e especificamente vários outros deputados e outros que observam a questão política, de estar se fazendo uma reforma do judiciário ou colocando aqui, engatilhando reformas do judiciário por causa da questão das emendas. Porque as emendas já são uma distorção do parlamento. As emendas estão sendo usadas para compra de voto. As emendas distorcem a função do parlamentar. O parlamentar tem que legislar e fiscalizar o Poder Executivo. Não é para ficar direcionando emendas e fazendo obras públicas locais. E boa parte dos parlamentares estão fazendo só isso. Estão fazendo só a questão de alocação de emendas e não estão fazendo a sua missão principal, que é legislar e fiscalizar. Então, temos um problema grave aí, porque também foi colocado
nessa balança, se mexerem nas emendas, então nós vamos mexer nas decisões monocráticas e como que o judiciário interfere no legislativo. Então, veja só, tem dois vícios. Um vício é do parlamento, quando a questão das emendas individuais. O outro vício é do STF em poder interferir monocraticamente no legislativo. Teríamos que estar revendo os dois vícios, mas não é isso que está em pauta, não é essa decisão, não é essa discussão. É sempre um afronta o outro e aí há retaliações por causa de questões monetárias ou questões de poder. O que não seria o caso no Estado de Direito que nós queremos construir, em que, havendo um problema do regimento dos poderes, há já uma discussão franca com relação a isso para preservar as instituições. Do jeito que está sendo conduzido, o parlamento perde porque está defendendo um vício e o STF perde porque também está defendendo seus vícios. Então, esperamos aí dias melhores e um debate mais altivo em função do que está em pauta aqui, que é a nossa estabilidade política e jurídica.